A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, uma feliz noite para você. Minha expectativa é que você esteja vivendo um bom final de semana, esteja vivendo um bom domingo, e não há melhor forma de nós terminarmos esse domingo senão celebrando a Jesus, glorificando o nome de Jesus. Por isso eu quero convidar você a ler a Bíblia comigo. Eu quero fazer uma leitura aqui no livro de Salmos, Salmo de número 65. Quero ler esse salmo com você. Esse é um salmo de ação de graça, esse é um salmo de gratidão. É um salmo em que, apesar, que o salmista demonstra que apesar das situações adversas, Deus abriu água no deserto, Deus prosperou o deserto, fez florescer o deserto. É um salmo de gratidão, e eu gostaria de começar essa noite lendo com você um salmo de gratidão. Diz assim a palavra de Deus, Salmo 65. A ti, ó Deus, é dedicado todo o louvor em Sião, mesmo quando íntimos e silenciosos cumprem-se os votos diante de ti. A ti, que acolhes as orações, virão todos os seres humanos. Quando os nossos pecados pesavam sobre os nossos ombros, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Bem-aventurados são todos aqueles que escolhes e trazes a ti para viverem da tua casa, do teu santo templo. Tu nos respondes com tremendos feitos de justiça, ó Deus, nosso Salvador, que sustentas a terra até os seus confins e os mares até o mais longínquo e profundo. Tu, que formastes as montanhas pela força criativa, por meio do teu infinito poder, tu que acalmas o rugido dos oceanos, o bramido das ondas dos mares e o tumulto dos povos das nações. Temor por teus portentosos feitos despertas nos habitantes das terras longínquas, e júbilos trazes aos habitantes dos países do Oriente e do Ocidente. Cuidastes da terra e a irrigaste, enriquecendo-a com cursos de água, por ti abastecidos. Provês os grãos para alimento do ser humano, pois para isso a terra preparaste. Regas seus sulcos, fazes por seus canais correr água, com as gotas da chuva a fazes geminar, a sua flora abençoas. Com tua bondade a cobras por todo o ano, e abundância extravasa de tuas veredas. Pastagens brotam nos desertos, e de júbilo se cingem as colinas. As campinas se revestem de rebanhos, os vales se vestem de trigais viçosos, e ecoam vozes uníssonas em jubilosos cânticos de louvor a ti. Eu queria destacar o versículo de número 10. Rega seus sulcos, fazes por seus canais correr águas, com as gotas da chuva as fazes geminar e sua flora abençoas. Olha o versículo 11, para a gente orar. Versículo 11 para a sua vida nessa noite. Com tua bondade cobres por todo o ano, e abundância extravasa por tuas veredas. Deus está cuidando de nós nesse novo ano, e é de Deus todas as nossas necessidades supridas. Vem de Deus, vem do Senhor o nosso Deus. Jesus, Senhor nosso Deus, obrigado, ó Pai, por mais essa noite, Senhor, de louvor, de exaltação, gratidão ao seu nome, Pai. Nós oramos, ó Deus, na sua igreja nessa noite. Oramos por cada irmão e irmã que estão espalhados por esses lugares. Pai, em nome de Jesus, abençoa o seu povo
novo nessa noite, nos dê a porção da Tua palavra, nos dê a bênção do Senhor derramada sobre a nossa vida. Cuida de nós nessa noite, Senhor, para que possamos oferecer a Ti. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor conduza louvores, que o Senhor conduza corações que estão ouvindo e conectados conosco nessa noite, e que em nome de Jesus, da Tua palavra, sejam mudados, transformados, que por meio da Tua palavra, em nome de Jesus, o Senhor nos dê uma noite feliz na Tua presença. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos cantar o nosso Deus e depois vamos refletir na palavra do Senhor. profeta, o agir.
para conhecer-te mais, para conhecer-te mais.
Amém, glória a Deus, glória a Jesus. Eu queria convidar você a fazer a leitura comigo da nossa reflexão nessa noite. Hoje eu queria conversar um pouquinho com você sobre uma resposta para o sofrimento do mundo. Uma resposta para o sofrimento do mundo. E eu vou me utilizar apenas de um texto. Eu não costumo muito fazer pregações assim mais textuais, digamos, mas hoje eu vou me dar essa oportunidade, porque eu achei interessantíssimo essa leitura, apenas um versículo do capítulo 17 de João, para a gente fazer essa reflexão. Uma resposta ao sofrimento do mundo. Capítulo de número 17 do Evangelho de João, versículo de número 18, diz assim: Da mesma maneira, como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, de posse da Tua palavra nessa noite, Jesus, suplicamos que por meio da Sua graça e bondade, o Senhor nos ilumine, o Senhor nos conduza, e que a Tua palavra, Senhor, ela seja transformadora para a nossa vida nessa noite. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos confronte, que o Senhor nos transforme nessa noite por meio da Tua palavra. É o que nós oramos no poder do Teu Espírito. Amém, amém e amém. Uma resposta para o sofrimento do mundo. Esse último ano que passou foi marcado por sofrimento. Se nós pudéssemos resumir numa palavra negativa, digamos assim, o ano que se passou, a palavra seria sofrimento. E o sofrimento aconteceu em 2020 de diversas formas. Não apenas nas pessoas que foram impactadas por doenças, ou por tragédias familiares, ou por estarem hospitaladas, em hospitais e etc. Esse é um tipo de sofrimento. Mas nós tivemos outros tantos sofrimentos que outras tantas pessoas tiveram que enfrentar durante este ano que passou. O sofrimento, por exemplo, da ansiedade de ter ou não ter um emprego. O sofrimento de ter ou não ter um salário no final do mês, de não ter dinheiro para suprir as suas necessidades básicas do final do mês. Mas há um outro sofrimento também, nós somos impactados por um sofrimento chamado isolamento, por uma palavra bonita, lockdown. E muitas pessoas também sofreram, alguns sofreram sozinhos, alguns sofreram até mesmo abandonados, porque esse lockdown acabou imprimindo um grande sofrimento na vida de muitas pessoas. Se nós olharmos pela janela, a janela, para quem mora num prédio, por exemplo, como eu, quando você olha pela janela do prédio, pela sacada do prédio, a gente enxerga um mundo à nossa volta, um mundo que sofre. Quando nós andamos pela cidade com o nosso carro, nós enxergamos um mundo que sofre. Existe um novo som, por exemplo, nos faróis da nossa cidade, que é o som do vidro do carro subindo. Porque são tantas pessoas em volta do nosso carro que quando a gente para no farol, a gente aperta o botãozinho do vidro do nosso carro e a gente ouve aquele barulhinho subindo o vidro. Nós estamos rodeados de um mundo que sofre, nós estamos rodeados de pessoas que sofrem. E talvez se eu fizesse essa pergunta para você: o que é que você enxerga no mundo? O que é que você enxerga à sua volta? Talvez você possa olhar aí ao lado do sofá onde você está, ou ao lado do lugar onde você está, e você vai constatar que há sofrimento. Nós vivemos em um mundo que sofre. Nós vivemos em um mundo que enfrenta tragédias. Aviões caem, danceterias pegam fogo e matam centenas de pessoas.
A comunidade, a favela pega fogo e deixa para trás a história de muitas pessoas. Nós vivemos tragédias, nós vivemos os acidentes, nós estamos com o carro na estrada, o pneu fura, o carro capota, nós vivemos acidentes. Em que mundo então nós vivemos? Nós vivemos em um mundo marcado pelo sofrimento. Nós vivemos em um mundo marcado pela dor, pela morte, marcado por tristeza, por lágrimas. Nós vivemos esse mundo. Agora, é interessante a gente constatar uma outra coisa. Grande parte do sofrimento enfrentado pelo mundo é provocado pela corrupção do coração humano. Se nós voltarmos um pouco na história da humanidade, nós vamos chegar lá em Gênesis capítulo 3, e quando lá em Gênesis capítulo 3, Adão e Eva pecam diante de Deus, e o pecado ele é transferido para toda a humanidade passou a ser um lugar de sofrimento, passou a ser um lugar que sofre. O próprio Adão, a própria Eva, passaram a enfrentar o sofrimento na sua própria família, porque um filho matou o outro. Quando nós chegamos, por exemplo, no capítulo 6 do Gênesis, a maldade humana é grande demais. A maldade humana tomou conta das coisas. E o que é essa maldade humana? A ganância do coração, a indiferença, essa tentativa humana de sempre querer estar por cima do outro, de sempre tentar colocar o outro de canto, deixar o outro para trás. Aí a Bíblia diz que a maldade chegou a um ponto em que Deus disse: basta. Preste atenção nisso. Apesar de nós vivermos em um mundo marcado pelo sofrimento, e boa parte desse sofrimento ser causado por causa da corrupção humana, por causa da maldade humana, por causa da ganância, por causa da prepotência, da indiferença humana, você precisa entender uma coisa: quando nós olhamos a história bíblica, há sempre um tempo em que isso atinge um nível não mais suportável. E aí, Deus intervém. Deus interveio no dilúvio. Deus interveio quando eles estavam na construção da Torre de Babel. Deus vai intervindo na história quando essa maldade humana atinge um patamar de insuportabilidade. Mas a pergunta que nós precisamos responder nessa noite é: qual é a resposta para esse sofrimento do mundo? Que o mundo sofre, que o mundo vive essas angústias, isso nós já sabemos. Mas como é que nós respondemos a esse sofrimento? Qual é a resposta que nós damos a esse sofrimento? Aí as palavras de Jesus, no capítulo 17, versículo de número 18, ele diz: da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os envio ao mundo. Vamos tentar contextualizar aqui. O capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus está fazendo uma oração. Essa oração de Jesus antecede o tempo em que ele vai ser traído, em que ele vai ser preso, julgado e crucificado. Essa é uma oração tensa de Jesus, é uma oração dolorida de Jesus, só que a partir do versículo 6 até o versículo 19, Jesus ora por seus discípulos. Jesus ora ao Pai por seus discípulos, Ele ora por você, Ele ora por mim. E a oração que Jesus faz aqui é uma oração profunda, uma oração interessantíssima, porque Jesus vai falar a respeito de como será a nossa vida no mundo. E aí Jesus vai dizer: o Pai me enviou. Ele está falando com o Pai. Pai, assim como tu me enviaste. Então, o Pai enviou Jesus para onde? Para cá, para o mundo. O Pai envia Jesus para o mundo. E para que o Pai envia Jesus para o mundo? O Pai envia Jesus para o mundo para que o mundo que vivia em escuridão pudesse ver a luz. É essa a revelação do Evangelho.
O mundo que andava em trevas viu a luz. Essa é a mensagem principal daquilo que é chamado de Natal. Aqueles que andavam em trevas viram a luz. E a luz é Jesus. Deus envia Jesus para iluminar a humanidade, mas não só isso. A Bíblia vai dizer que Jesus vem dar vida à humanidade. A Bíblia vai dizer que Jesus vem para curar doentes na humanidade. A Bíblia vai dizer que Jesus vem trazer paz à humanidade. Então, quando nós pensamos em primeiro momento, qual é a resposta de Deus para o sofrimento da humanidade? A primeira resposta é: Deus enviou Jesus para o mundo que sofre, para você que sofre, para eu que sofro. Deus enviou Jesus. Mas Jesus, ele corrige algumas coisas. Não é simplesmente curar a doença, não é simplesmente trazer paz às guerras, não. Jesus cura um negócio muito mais profundo. Jesus cura o pecado do coração. Jesus muda a corrupção do nosso coração. Jesus muda aquilo que nós somos nas nossas entranhas. Deus enviou Jesus. E é interessante aqui nessa oração de Jesus, porque Jesus vai dizer assim, olha, que assim como o Senhor se revelou a mim, que o Senhor se revele a eles. Assim como o Senhor confiou a mim, que o Senhor confie neles. É interessante essas palavras de Jesus nessa oração, porque Jesus está fazendo toda uma construção. Aí ele vai, no finalzinho aqui, ele vai começar a dizer assim, ó, mas o mundo, a partir do versículo 13. Mas agora vou para ti. Digo dessa forma enquanto ainda estou no mundo, para que eles recebam a minha plena felicidade em seus corações. Eu lhes tenho transmitido a tua palavra, e o mundo os odiou. Por que o mundo os odiou? Porque eles não pertencem ao mundo. Estão lembrados da nossa pregação do dia 3? Nós não pertencemos ao mundo. Então, se nós não pertencemos ao mundo, o mundo nos odiou. Por quê? Eu não sou do mundo, disse Jesus. Não oro para que os tire do mundo, preste atenção nisso. Não oro para que os tires do mundo, mas sim para que os proteja do príncipe deste mundo, do maligno. Eles não são do mundo, como também eu, Jesus dizendo, não sou. Santifica-os então pela tua verdade, a tua palavra é a verdade. Aí ele diz, da mesma maneira como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em benefício deles eu me consagro, para que igualmente eles sejam consagrados pela verdade. Essa expressão é interessante, porque Jesus está dizendo o seguinte, Pai, o Senhor me enviou para trazer luz para esse mundo, o Senhor me enviou como uma resposta para esse mundo, mas agora eu vou transferir essa responsabilidade, eu vou multiplicar essa responsabilidade, e eu vou deixar essa responsabilidade com os meus discípulos. Portanto, Pai, abençoa esses discípulos, porque da mesma maneira que o Senhor me abençoou no mundo, que o Senhor os abençoe no mundo. Aqui deixa eu abrir um parênteses para eu explicar para você essa questão do mundo aqui. Quando nós lemos na Bíblia mundo, há pelo menos três significados para mundo na Bíblia. E o contexto precisa, obviamente, nos ajudar a compreender esse significado. O primeiro é quando a gente lê, por exemplo, assim, do Senhor a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo o que nele há. Do que está falando? O contexto está dizendo do cosmos, da criação de Deus. Ele está dizendo, toda a criação pertence a Deus. O mundo, cosmos, o mundo, criação pertence a Deus. Quando ele diz, por exemplo, em João capítulo 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. De que mundo ele está falando? Ele está falando de pessoas. Deus enviou Jesus para Jesus salvar pessoas, para Jesus resgatar pessoas, para Jesus regenerar pessoas. Mas quando lá em Romanos nós lemos assim, não vos conformeis com este mundo, antes renovai-vos
lá no capítulo 12 do livro de Romanos, é muito interessante esse texto de Romanos capítulo 12, porque ele diz assim, ó, não vos conformeis com o mundo. E a ideia de conformar com o mundo é, não tomeis a forma desse mundo, mas antes, permitam-se ser renovados por uma renovação da mente. Agora, ele está dizendo o seguinte, que mundo é esse? Aí sim ele está falando de um sistema mundano, um sistema anti-Deus, um sistema contra o evangelho, um sistema contra Deus. Aí ele está dizendo o seguinte, olha, agora eu estou enviando vocês para o mundo. Que mundo? Esse mundo para onde eu estou enviando vocês é o cosmos. Vocês estão sendo enviados para todos os lugares. E em todos esses lugares vocês vão fazer o quê? Vocês vão dizer para o mundo, pessoas, que eles precisam de Jesus. Que você tem a resposta para a vida deles. E vocês vão lutar contra o mundo. Que mundo é esse? Contra o sistema anti-Deus. Agora, quando Jesus fala, assim como o Senhor me enviou, eu os envio, de quem Jesus está falando? Quando nós lemos a Escritura no Novo Testamento, nós entendemos claramente que Jesus está falando da igreja. Vamos dar uma resposta então para essa pergunta? Qual a resposta para o sofrimento do mundo? Já vimos que Jesus foi enviado por Deus por isso. Já vimos que Jesus foi enviado por Deus para regenerar o mundo. Mas agora Jesus está se dando essa responsabilidade, entregando essa responsabilidade para os seus discípulos. E quem são os seus discípulos? A igreja. Então, a presença de Deus no mundo é a igreja de Jesus Cristo. Preste atenção nisso. A presença de Deus no mundo é a igreja de Jesus Cristo. E o que é a igreja de Jesus Cristo? A igreja de Jesus Cristo é a comunidade de pessoas que decidiram não mais viver para si mesmas. A igreja de Jesus, a igreja que representa Jesus, é exatamente a que se encaixa nessa expressão de Jesus. Eu os envio ao mundo, da mesma maneira que Jesus é enviado. E Jesus não vive para si mesmo. A igreja é enviada para o mundo. E a igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus que decidiram não viver por si mesmos. Então, igreja é um coletivo. Então, igreja é um coletivo abundante. E se nós não vivemos por nós mesmos, você pode perguntar, ok, pastor, eu entendi, eu não vivo para mim mesmo, mas eu vivo para quem? Eu vivo para as pessoas? Não. A partir do momento que nós negamos a nós mesmos e nós não vivemos mais para nós mesmos, a partir desse momento nós passamos a viver por Jesus. E o que é viver por Jesus? Viver por Jesus no mundo é ser para o mundo aquilo que Jesus foi. Preste atenção. Viver por Jesus no mundo é viver no mundo aquilo que Jesus foi para o mundo. E o que foi que Jesus foi para o mundo? Quem é que foi Jesus para o mundo? Jesus, já afirmamos, não foi uma pessoa que viveu para si mesmo. Jesus não foi uma pessoa que viveu de maneira independente. Jesus foi alguém que veio para cumprir uma missão, para cumprir um chamado. E ele vem e cumpre fielmente, firmemente o seu chamado. Qual é a missão da igreja? Qual é a missão sua como discípulo de Jesus? A nossa missão é cumprir o propósito de Jesus para o mundo. Jesus nos tira do mundo. Jesus nos tira desse mundo sistema. Jesus coloca no seu reino. E no seu reino ele devolve a gente para um mundo, esse cosmos, essa habitação, essa natureza criada por ele. E neste lugar nós somos representantes dele. E nós estamos trabalhando e nós estamos agindo como uma resposta de Deus para a dor e o sofrimento do mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que
todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o que nós somos então? Nós somos um presente de Deus para o mundo. Nós pregamos o Evangelho de Jesus para o mundo, e aqueles que se rendem ao Evangelho de Jesus para o mundo, a salvação vem sobre suas vidas. Então a igreja é a resposta. Mas se nós queremos ser a resposta de Deus ao mundo, nós precisamos decidir não viver por nós mesmos. E o que é isso? Às vezes eu vejo algumas pessoas dizer assim: eu não quero depender de ninguém na minha vida. Eu vivo a minha vida independente das pessoas. Preste atenção. Viver para si mesmo não é ser um seguidor de Jesus. Quem vive para si mesmo, quem vive olhando sempre para o próprio umbigo, quem vive olhando sempre para si, quem vive fazendo tudo para si, é igual aquela sanguessuga lá do Eclesiastes. A sanguessuga tem duas filhas, uma chama dá e a outra chama dá. Me dá, eu quero, a bênção é para você, você só quer para você, não importa os outros, eu não quero saber dos outros, o importante é que eu estou bem, eu estou vivendo bem, a minha vida está boa, as coisas estão acontecendo, as coisas estão melhorando. Deixa eu dizer para você, se você vive para você mesmo, você não é um seguidor de Jesus, você é um seguidor do diabo. A única pessoa na Bíblia, o único ser espiritual na Bíblia que viveu para si mesmo foi Satanás. Porque Jesus não vive para si mesmo, Jesus vem cumprir os propósitos do Pai, e Jesus age no mundo por meio do poder do Espírito Santo, Ele está na dependência do Espírito Santo, ou seja, nós vivemos no mundo na dependência de Cristo, na dependência do Espírito Santo, e nós servimos a Jesus aonde? Nós servimos a Jesus no mundo. Preste atenção nisso. Infelizmente, algumas pessoas acham que elas servem Jesus na igreja. Algumas pessoas acham que elas servem Jesus cantando, pregando na igreja. Mas preste atenção nisso. Nós servimos a Jesus para o mundo. Preste atenção. Nós não somos enviados para servir o mundo. Não. Nós servimos a Cristo. Nós servimos a Jesus. E porque servimos a Jesus, nós cumprimos a missão de Jesus no mundo. Por isso que nós servimos. A nossa missão está para além de nós, porque nós somos os seguidores de Jesus. Agora, o que é essa comunidade do Cristo vivo? Essa comunidade é o lugar aonde nós encontramos socorro. Essa comunidade é o lugar aonde nós encontramos conforto. A comunidade é o lugar onde nós abraçamos e somos abraçados. A comunidade é o lugar onde nós acolhemos e somos acolhidos. De tal forma que se nós não estamos vivendo essa realidade na nossa vida, nós precisamos fazer um exercício de contemplação. Nós precisamos entender isso. A igreja precisa ser um lugar de acolhimento. A igreja precisa ser um lugar de conforto, de consolo. Não é conforto no sentido de viva a sua vida do jeito que quiser. Não, é conforto no sentido de acolher. Às vezes as pessoas confundem. Elas acham que conforto na igreja é você olhar e falar assim: não gostei da pregação de hoje. Não gostei. Essa pregação aí não... Nossa, o pastor gritou demais hoje. O pastor demorou demais hoje. Meu irmão, você não é cliente. Você não é cliente, você é servo de Cristo. A igreja não é um lugar onde nós ficamos decidindo a música que a gente gosta, a música que a gente não gosta, a pregação que a gente gosta, a pregação que a gente não gosta, o lugar que a gente gosta, o ar está quente, o ar está frio. Não, a igreja não é esse lugar. A igreja é um lugar onde nós nos acolhemos mutuamente, porque todos nós estamos na mesma condição de pecadores. Agora, a igreja não supre todas as nossas necessidades. Por quê? Vidas são perdidas na igreja também. Pessoas morrem, pessoas sofrem. Não só isso, às vezes nós também temos que lidar com desconfortos dentro da igreja.
Tem gente fofoqueira, tem gente mentirosa, tem gente encrenqueira, tem gente mexeriqueira. Tudo isso está dentro da igreja, da comunidade. Mas preste atenção numa coisa: todas as semanas nós somos expostos a Jesus. Todas as semanas nós somos expostos ao Evangelho de Jesus. E quando somos expostos ao Evangelho de Jesus, nós abrimos a oportunidade de sermos transformados, mudados. Por isso, deixa eu te dizer uma coisa: se você tem olhado para a igreja e você tem desistido da igreja, porque na igreja tem fofoqueiro, tem linguarudo, tem tudo isso aí, e você provavelmente também seja alguém que tem algum problema também, deixa eu te dizer uma coisa: aguenta firme. Sabe por quê? Porque a igreja continua sendo o lugar aonde, expostos ao Evangelho, todas as semanas nós abrimos uma porta extraordinária para sermos transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. A pior coisa que você pode fazer com os dilemas que nós enfrentamos na igreja é você virar as costas para a igreja e dizer: não vou mais para a igreja. Não, você devia continuar indo. Você devia continuar indo. E continuar firme. Porque a igreja é um lugar em que, ao mesmo tempo que Jesus está transformando a gente, Ele também está transformando o outro. Olha que negócio. Você está sendo transformado na igreja, mas eu também sou. Eu também estou sendo transformado. E de vez em quando a gente se pega, de vez em quando sai faísca, de vez em quando a gente sangra um ao outro, de vez em quando a gente machuca um ao outro. Mas sabe por quê? Porque você e eu, porque nós estamos no mesmo processo de transformação. Todas as vezes que nós vamos para a comunidade, nós estamos dizendo: Senhor, eu não sou tão perfeito assim, mas eu gostaria que o Senhor transformasse a minha vida, que o Senhor mudasse a minha história. Então a comunidade não supre tudo, mas a comunidade continua sendo um lugar que Deus usa para que a gente continue de pé. A comunidade continua sendo um lugar onde nós perdoamos e somos perdoados. A comunidade continua sendo um lugar em que nós ouvimos e entendemos o amor de Deus para a nossa vida e para a nossa história. Mas preste atenção numa coisa: a comunidade do Cristo vivo não é um lugar de pessoas perfeitas, mas é um lugar de pessoas que estão sendo transformadas por aquele que é perfeito, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E sabe qual que é o grande diferencial disso? Quando a gente sabe que é para amar que nós nascemos, quando a gente sabe que é para a missão que nós nascemos, quando a gente sabe que Cristo nos deu como um presente ao mundo para que nós acolhamos a dor do outro, aí o nosso coração começa a servir com gratidão. O nosso coração começa a testemunhar o Evangelho com alegria. O nosso coração começa a testemunhar o Evangelho com gratidão. Não gratidão por estar falando, mas gratidão por ter sido alcançado por essa mensagem, por ter sido alcançado por essa bondade. Portanto, qual é a resposta para o sofrimento do mundo? A resposta continua sendo a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse ano de 2021, qual é a resposta de Deus para o pecado do mundo? A resposta continua sendo a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Qual é a resposta para os nossos dilemas? Qual é a resposta para as nossas dores? Qual é a resposta para o nosso sofrimento? A resposta continua sendo a igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Preste atenção nisso que eu vou te dizer nesse momento. Para nós vivermos neste mundo, nós precisamos de Deus. Mas para nós vivermos nesse mundo, nós também precisamos de uma comunidade de fé. Para você viver no mundo, você precisa de Deus. 2021, para ser um ano extraordinário na sua vida. Eu oro para que seja uma bênção na sua vida.
mas você precisa viver esse ano com Deus, mas você também precisa viver esse ano com uma comunidade. Você precisa de Deus, mas você também precisa de uma comunidade. A minha oração é que nós vivenciemos essas palavras de Jesus. Eu os enviei ao mundo. Que nós tenhamos compreensão de que somos um presente de Deus para o mundo. Que nós somos enviados por Deus ao mundo. E ao sermos enviados por Deus ao mundo, que nós sejamos essa comunidade. Uma comunidade que não vive para si mesma. Uma comunidade que seja a comunidade do Cristo vivo, que viva para glorificar a Cristo, e porque glorifica a Cristo, serve o mundo. Que nós sejamos então a resposta de Deus ao sofrimento das pessoas. Que nós sejamos a resposta de Deus para as dores do mundo. Que nós sejamos a resposta de Deus para o sofrimento do nosso bairro. Que nós sejamos a resposta de Deus para o sofrimento daqueles que padecem, ainda mergulhados em seus pecados. Quando nós olhamos a história dos avivamentos, os avivamentos nos países de Gales, nos Países Baixos, nós observamos que Deus fez uma coisa extraordinária acontecer nesses lugares, por uma razão específica. Homens e mulheres, comunidades inteiras, que olharam e disseram: nós queremos ser a resposta de Deus para esse lugar. Existe uma estimativa de que Londres, por exemplo, as ruas de Londres, haviam mais bares e prostíbulos do que casas. Pessoas se levantaram, comunidades se levantaram em oração e disseram: nós queremos ser a resposta de Deus para este lugar. Os prostíbulos foram sendo fechados. Os bares foram sendo fechados. As igrejas começaram a encher, porque Jesus estava agindo por meio da comunidade, por meio da igreja. A minha oração é que nós tenhamos essa coragem de dizer: Senhor, nós queremos ser a resposta do Senhor para este mundo que sofre. Nós queremos ser. E nós não sabemos o que Deus vai fazer com a gente. Uma certeza eu tenho: Ele vai tirar a gente da zona de conforto. E ao tirar a gente da zona de conforto, seja você um ancião, seja você um jovem, seja você um adolescente, seja você uma criança, que você não vista a camisa da igreja, mas que você vista a camisa de Cristo, que você vista a camisa do reino de Deus, e você assuma a responsabilidade. Sim, eu sou a resposta de Deus para um mundo que sofre. Em Jesus nós somos a resposta de Deus para um mundo que sofre. Vamos orar juntos em nome de Jesus. Senhor, obrigado por tua palavra, Senhor, e por tua bondade. O Senhor enviou Jesus para esse mundo que sofre. O Senhor enviou Jesus para a nossa vida e para a nossa história, e Jesus nos restaurou, Jesus nos redimiu, Jesus nos transformou. E aqui nós estamos, Senhor, pregando a Tua palavra, aqui nós estamos, Senhor, acolhendo a Tua palavra, mas a minha oração nesse momento, Senhor, é que nós tenhamos essa ousadia de olharmos para a Escritura Sagrada e entendermos que Jesus deixou a igreja como resposta dele para o mundo. Que nós vistamos a camisa do Teu reino, Senhor. Que nós vistamos a camisa, Senhor, de Jesus Cristo, e que ao fazermos isso, nós representemos Jesus para o mundo. Nós apresentemos Jesus para o mundo de maneira corajosa, Senhor. Sejamos essa resposta para o mundo que sofre. Sejamos essa resposta para o mundo que sofre no pecado. Jesus veio para tirar o pecado do mundo, mas que sejamos também a resposta para aqueles que estão sofrendo em leitos de enfermidade, para aqueles que estão sofrendo com fome, para aqueles que estão sofrendo desabrigados, para aqueles que estão sofrendo, Senhor, descamisados. Que nós, a igreja de Jesus, sejamos a resposta, Pai, porque nós fazemos enquanto, nós pregamos o Evangelho enquanto, nós ajudamos pessoas enquanto, nós fazemos isso enquanto, porque a Tua palavra nos mandou ir pelo mundo, a Tua palavra nos mandou ir por todos os lugares do mundo, levando o Teu Evangelho.
E é assim que nós queremos ser, Senhor. Resposta do Senhor para um mundo que sofre, um mundo que se angustia, um mundo que tem tristezas profundas, um mundo que tem dilemas profundos, um mundo, Senhor, que tem perguntas difíceis, mas nós queremos ser como igreja tua, a resposta a esse mundo. É o que nós oramos nessa noite, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, amém, amém. Vamos cantar ao nosso Deus. Depois nós vamos orar, encerrando nosso culto dessa noite.
Glória a Deus. Que você tenha uma feliz semana, meu irmão, minha irmã. Nós vamos orar por cada pedido de oração, pelos ofertantes, dizimistas da nossa igreja, da nossa comunidade. Se você sente o desejo de dizimar, de ofertar aqui na nossa igreja, está passando aí embaixo, aí, ó, você pode dizimar, você pode ofertar. Se você sentir desejo no seu coração, meu irmão, oferte. Não tem problema nenhum, a sua oferta vai ser muito bem utilizada para o reino de Deus. Nós vamos orar por cada um desses pedidos de oração, orar pelos ofertantes, e aí nós já despediremos, né? Falar bonito, despediremos com a bênção apostólica nessa noite. Vamos orar juntos. Senhor, a Tua palavra nos manda orar, ó Deus, de maneira intercessora, por cada pessoa que sofre, por cada pessoa que atravessa dificuldades, dilemas, e é isso que nós estamos fazendo nessa noite, Senhor. Vários pedidos de oração que chegaram até nós, e nós oramos neste momento, pedindo para que o Senhor intervenha de maneira sobrenatural, poderosa, que o Senhor intervenha com cura, que o Senhor intervenha com consolo, que o Senhor intervenha, Senhor, mudando história, mudando realidades, que o Senhor intervenha convertendo corações, famílias inteiras, ó Deus, Pai, em nome de Jesus. Oramos também nessa noite, Senhor, pedindo para que o Senhor abençoe a vida do Teu povo, abençoe cada dizimista, abençoe cada ofertante da Tua igreja, Senhor, que o Senhor prospere o Teu povo, que o Senhor prospere os Teus filhos, que em tempos de dificuldade haja um escape para os Teus filhos, ó Deus, em nome de Jesus nós oramos nessa noite, e que o Senhor possa ser glorificado e exaltado, Senhor, em cada dádiva recebida na vida dos Teus filhos. É o que nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Que Jesus abençoe a sua vida, que você tenha uma feliz semana, uma boa semana, que essa seja uma semana em que você seja a resposta de Deus. Ao invés de você pedir uma resposta, ore nessa semana para você ser a resposta de Deus à oração de alguém. Olha só, que oração ousada, né? Ore para que você seja a resposta de Deus para a oração de alguém. E que seja uma semana abençoada e abençoadora para a nossa vida, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja conosco e conosco permaneça hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Que Jesus te abençoe e até quarta-feira.